Queridos, o que era impossível aos homens, para Deus, Ele tornou possível, que foi a nossa salvação. Nós sabemos que em Jesus Cristo nós somos salvos pela graça. Nós estamos no período, na dispensação, administração da graça. Deus está de braços abertos, esperando, aguardando todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, ele é salvo gratuitamente. Todos os seres humanos, eles carecem da graça de Deus, carecem da glória de Deus. Vou começar aqui no livro de Romanos, no capítulo 3, versículo 23 e 24, que diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, todos os seres humanos, eles pecaram, começou lá em Adão, o pecado espalhou para toda a raça humana, e nós fomos destituídos da glória de Deus, a presença de Deus habitando dentro de nós, nós perdemos isso, e nós, hoje, em Jesus Cristo, nós temos isso de volta, de forma gratuita, é o que diz aqui no versículo 24, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então nós, de acordo com Efésios capítulo 2, versículo 8, somos salvos pela fé, mediante a fé, pela graça. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Então a salvação é um dom, é um presente. Nós somos tornados justos de forma gratuita, sem termos que fazer nada por isso. Nenhuma obra que você faça ou que eu faça é capaz de comprar, é capaz de pagar esta salvação. Esta salvação foi paga totalmente por Jesus Cristo ali na cruz. Então, qual é a pergunta, eu diria até que lógica, principalmente para aqueles que estão chegando na fé em Jesus Cristo, e para até aqueles que têm um certo tempo: se a salvação ela é gratuita, se a salvação ela é um dom de Deus, se nos é imputado essa perfeição, então eu posso continuar pecando, já que a salvação é um presente? Posso eu viver pecando? Posso eu continuar desfrutando do pecado, já que a salvação é de graça? Então esse é um questionamento que algumas pessoas fazem, e eu já vi até uma pessoa dizer, a Bíblia diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça, então vamos pecar que é para abundar. Eu já vi a pessoa dizer isso. Muito bem, então nós vamos meditar sobre isso. Qual deve ser a nossa postura diante dessa verdade de que somos salvos pela graça? Será que eu não devo me preocupar em me santificar? Então, antes de mais nada, eu quero deixar bem claro que a Bíblia diz que realmente a salvação ela não é uma obra minha. Eu não tenho como, através das obras, através de rituais, através de vir para a igreja, ou dar o dízimo, ou fazer orações, eu não tenho como, com minhas atitudes e obras, mudar o meu espírito. A religião inverteu a salvação. A religião diz: siga esses rituais, faça tais e tais coisas, que você vai se aperfeiçoando em espírito. A religião inverteu isso. A salvação não é assim. A salvação, Deus muda você em espírito primeiro, e aí, como consequência, você vai mudar as suas atitudes. Primeiro você tem que ter essa mudança em seu espírito. E aí eu quero só rapidamente explicar essa questão de espírito, que até lá no nosso canal eu estou ensinando sobre espírito, alma e corpo, porque eu entendo é algo muito importante para um cristão aprender. O ser humano é feito de 3 partes: espírito, alma e corpo. Está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. O espírito é a nossa natureza eterna, criada à semelhança, à imagem de Deus. A alma tem mais a ver com o nosso entendimento, o intelecto, e o corpo é essa parte física que vocês estão admirando, aqui. Então, queridos, quando o homem pecou, ele morreu espiritualmente. Adão não morreu
intelectualmente ele continuou raciocinando e ele não morreu fisicamente, porque ele continuou andando. E Deus tinha dito, um dia que você comer dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerá. E aí o diabo disse, você não vai morrer. Aí ficou a palavra de Deus contra a palavra do diabo. Deus falava do Espírito. No dia em que Adão comeu, morreu espiritualmente. A morte espiritual não é o fim da existência. O espírito de Adão, ele continuou existindo, como qualquer outro espírito que pecou. Anjos pecaram, eles continuaram existindo. Só que ele foi lançado no lugar de morte. Então, espiritualmente, o espírito de Adão foi lançado no lugar de morte. É por isso que quando Deus chegou lá no jardim do Éden, disse, Adão, onde estás, né? E até eu vi uma pessoa dizer que aqui era Deus fazendo piada, porque Deus sabia que Adão estava lá, mas estava escondido atrás da moita, mas ficou perguntando, Adão, onde estás? Mas Deus não estava fazendo piada. O espírito de Adão realmente não estava mais lá no jardim do Éden. Ele não estava mais na presença de Deus. Por isso que Deus perguntou. Então o homem morreu espiritualmente, por obras não conseguimos reviver espiritualmente. Isso teve de ser uma obra de Deus. Deus enviou Jesus, Jesus morreu e ressuscitou. Quando Jesus morreu, espiritualmente nós estávamos lá morrendo com Ele. Quando Jesus ressuscitou, espiritualmente nós ressuscitamos com Ele. Obra alguma consegue alterar isso. Obra alguma que a gente possa fazer. Então isso tem que ficar claro. Realmente a salvação é um dom de Deus. Aí a pergunta que surge é, então eu posso continuar vivendo a minha vida de pecado, já que a salvação é um dom de Deus? É uma pergunta lógica. Não é uma pergunta assim totalmente desprovida de sai daí, seu carnal, tu quer pecar mesmo. Não. É uma pergunta lógica. Porque você andar em santidade requer sacrifício. Dói muitas vezes. Você levar uma tapa num lado do rosto, tá com o rosto queimando, aí dá o outro, é fácil isso? Não é. Eu conheço a história do missionário que estava evangelizando na prisão e estava lá no meio de uma cela e falando da salvação e tal, e um dos presos deu-lhe uma tapa no rosto. Ele pegou e disse assim, eu não sou Jesus não, mas deu o outro lado. E os outros presos pegaram o cabo que deu a tapa e dando uma surra bem grande. Muito bem, então, amados, em Romanos capítulo 6, essa questão de, já que a salvação é um dom, é um presente, já que eu sou tornado justo, porque Deus imputa isso em mim, eu não posso continuar vivendo a vida de pecado? Posso não? Não posso não? E aí o apóstolo Paulo responde essa pergunta. 2 vezes Paulo fala isso no capítulo 6 de Romanos. O que é que ele diz? Por quê? Porque ele vem mostrando isso. Olha, você é justo pela fé. Nenhuma obra que você faça pode tornar você justo. E tal, e tal, e tal. E a conclusão é, então eu posso viver a vida de pecado. E ele responde isso. No versículo 1 ele diz, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? E aí no versículo 2 ele responde, de jeito nenhum, camarada. Ele diz, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? E aí ele começa a explicar muitas coisas que nem todo mundo entende. Então eu vou quebrar o seu galho, vou facilitar, vou explicar melhor. Ok? Então mais à frente também ele repete a pergunta no versículo 15. Ele repete essa questão no versículo 15. Vamos ver aqui. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. E de novo ele responde, de jeito nenhum. Nem pense. Por quê? Né? Aí então é que a gente vai meditar sobre isso. Por que já que a salvação é atribuída, por que eu não posso viver a vida de pecado? E aí a resposta, vamos lá para Efésios capítulo 2, versículo 1 a 8, eu já comecei a falar. Efésios 2. Eu expliquei isso aqui, então eu vou tentar resumir, certo? No versículo 1,
Efésios capítulo 2, versículo 1 diz: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe dos poderes do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, o homem, quando morreu, quando ele morreu espiritualmente, ele foi lançado no lugar de morte. Este espírito maligno, Satanás, diabo, cão, sei lá o nome que dão para ele adquiriu autoridade para operar sobre o ser humano. E trouxe o seu reino, trouxe o império da morte. Então, o pecado abriu a porta para um espírito destruidor, mentiroso, maligno, operar na vida do homem. Então, queridos, a salvação é para nos salvar desta operação maligna. A salvação é para nos tirar da morte espiritual, para nos tirar da destruição de Satanás, é para nos livrar deste espírito que opera sobre os homens. Então, Deus não iria salvar você para que você continuasse agindo no pecado, porque iria trazer morte, destruição, maldade, mentira e toda obra má para você. Você e eu somos salvos do pecado e das suas consequências. Você e eu fomos salvos do poder de Satanás. O pecado, ele é um engano. O pecado, ele aprisiona as pessoas, como o pastor Tasso pregou aqui, domingo. E é um poder que te aprisiona, é um poder que distorce o seu entendimento e produz obras malignas, produz obras más. E aí Deus, a Bíblia diz aqui, vou passar para o versículo 6, e nos ressuscitou, nós estávamos mortos, no versículo 5, estando nós ainda mortos em nossas ofensas. Veja que o pecado é uma ofensa a Deus, o pecado é algo que vai contra a natureza de Deus, o pecado é algo que vai contra a palavra de Deus. Se vai contra a palavra, é pecado. Então Deus nos salva, e é óbvio que a gente não vai ser salvo, e vamos agora fazer parte de Deus, ser corpo de Deus, corpo de Cristo, para atingir Cristo. É a mesma coisa que eu adoto, imaginar um jovem, eu adoto aquele jovem, demonstro amor, aquele jovem, sei lá, um jovem, um delinquente talvez, que já fez tanta coisa, aí eu chego para ele e digo: olha, eu quero adotar você, eu quero que você faça parte da minha família, mas tem essas condições, nós somos uma família direita e tal. Aí o jovem: não, eu quero. Aí você traz o jovem para a sua casa, e esse jovem começa a roubar suas próprias coisas. Ele começa a fazer mal a você, a família que recebeu ele. Então, se você foi recebido como o corpo de Cristo e continua agindo em pecado, é como esse jovem delinquente que entra na sua casa, você adota ele, demonstra amor por ele, e ele começa a te fazer mal. Não tem sentido, E aí, hoje temos denominações que meio que esquecem algumas coisas que eu vou mostrar aqui. Eu só vou citar versículo do Novo Testamento, viu? Eu vou avisando. Que é para ninguém pensar que é coisa da lei de Moisés. Então, só vou citar o Novo Testamento. E aí tem pessoas e tem ministérios e tem igrejas que meio que dão a entender que não há consequência alguma se eu e você andarmos em pecado. E nós vamos ver que há sim consequência. Certo? Mas eu quero também, não quero pesar a mão de um lado somente, e demonstrar que a salvação é dada, é um presente, é um dom. Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é paciente, mas Deus é santo. E santo quer dizer
Uma das definições que eu encontrei para santo quer dizer, ele é imutável, ele é exclusivo e Deus não muda por causa de ninguém. Deus não deixa de ser puro porque eu e você somos impuros. Deus não deixa de amar porque Ele é amor. Então Deus é santo, Ele não muda. Ele não se permite contaminar a si mesmo. É por isso que, por mais que Deus ame a humanidade, é impossível uma pessoa que não foi purificada entrar no céu. Lá em 1 Coríntios capítulo 6, eu acho que é o versículo 11, ele diz, mas fostes lavados, fostes santificados, não haja dessa forma, porque os coríntios, eram carnais. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1, ele diz, eu queria falar com vocês como espirituais, mas falo como a carnais, como a meninos em Cristo. E aí o apóstolo Paulo traz essa advertência, que eu vou já para lá, mas vamos aqui. Então, aí Deus salva-nos pela sua graça, não é por nada que você faça, mas aí aqui, eu estou lendo aqui o Efésios 2,8, diz, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Mas então não é para fazer obra nenhuma, não é, eu não preciso fazer obra, já que a salvação é um dom de Deus. Aí no versículo 10 ele diz, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Parece uma contradição, mas não é. Você é salvo sem obras, mas uma vez que você é salvo, as boas obras serão consequências da sua salvação. É o processo inverso da religião morta, como eu já falei. Ok, então vamos para 1 Coríntios, capítulo 3. Ok, querido? Então, nós fomos salvos por Deus através de um contrato. Certo? Você foi salvo através de um contrato de compra e venda. Você e eu fomos comprados. Você não pertence a você mesmo. E não há outra forma de você ser salvo. Você foi comprado, e eu também. Fomos comprados, certo? E fomos comprados e nós não pertencemos a nós mesmos. Nós somos escravos. E na verdade, antes nós também éramos escravos. Escravos de Satanás por causa do pecado. Então, ou você é escravo de um ou escravo de outro. Não tem ponto de escapar, não. As pessoas no mundo, elas pensam que são livres, elas são escravas. Mais uma vez, eu estou tomando emprestado aí a pregação do pastor Tasso domingo. Foi sobre isso. Então, olha só o que o apóstolo fala, advertindo a igreja de Corinto. Ele vem falando, advertindo, olha, Coríntios, vocês são carnais, há entre vocês divisões, dissensões, brigas, vocês andam segundo os homens. Aí lá no versículo 16 ele diz, não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Ele não está falando de outra pessoa vir me matar, não. Ele está falando de você mesmo destruir o templo de Deus, que é você. Porque você foi comprado. Você não pertence a você mesmo. E é interessante que nós estamos aqui vendo Deus do Novo Testamento e está dizendo que não é o diabo que vai destruir. Se você macular o templo de Deus, Deus vai te destruir. Eita, não era graça, né? Eu disse a você, eu só vou usar versículo do Novo Testamento. Deus não pode macular a si próprio. E teve uma vez aqui que o pastor Tasso, eu presto atenção, viu? Eu me lembro de tudo que ele prega, eu presto atenção. Quando ele falou sobre
é aquela pregação, acho que é de Ezequiel, não foi que fala que os seres viventes é santo 3 vezes para apagar a surdez moral, né? Uma coisa assim. Mas eu me lembro da pregação. E ele falando que acima da questão de ser amor, Deus é mais santo do que amor. Porque se Deus fosse mais amor do que santo, então Ele poderia passar por cima da santidade dEle e deixar todo mundo entrar no céu. Entra todo mundo. Torcida organizada, quem crê, quem não crê. É igual o Império Romano fez, o imperador Constantino. Vamos batizar todo mundo. Mandou o exército dele passar no rio. Todo mundo batizado. Quem acreditava foi batizado, quem não acreditava, e virou a bagunça, né? Deus não pode fazer isso. Deus não pode permitir no reino dele impureza. Nenhuma impureza. Nada, nada, nada. O homem permitiu no reino dele, no homem, a contaminação. Mas Deus não pode, porque ele iria macular a si próprio. Então Deus não pode ser maculado. Ele é santo. É isso que significa. Certo? Então há sim um juízo de Deus para aqueles que, tendo sido santificados, continuam a viver em pecado. É por isso que Paulo diz, Paulo não está sendo mal não, nem Paulo está sendo religioso, ele diz, você pode viver uma vida de pecado, porque a salvação é pela fé, e ele diz, de jeito nenhum, meu amigo, por causa disso aqui. Aí vamos ver lá em Hebreus também, Hebreus, ele é mais forte ainda, Hebreus capítulo 10, versículo 26, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Hebreus capítulo 10. Novo Testamento, viu? Agora vamos desfazer algo que algumas pessoas acham que Novo Testamento é mais light. O velho era barra pesada, o Novo Testamento é light. Vamos ver se é mesmo. Hebreus 10, a partir do versículo 26, diz assim, ó: porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Está falando para nós, viu? Para a igreja. Mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Agora ele vai comparar com a velha aliança, ó. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Agora veja o versículo 29. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. Eita, olha... Filipenses 2:12, operai a vossa salvação com temor e tremor. Deus é misericordioso. Eu não estou dizendo que a gente tem que ser perfeito, porque realmente a nossa salvação não é pelas obras. Mas na medida que você vai conhecendo a palavra, se você não pratica, meu irmão, o bicho pega. 1 Coríntios capítulo 11, a gente sempre lê na ceia, por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Queridos, a nova aliança, ela não tem compatibilidade alguma com a vida de pecado. Quer ver? Vamos lá para Tito capítulo 2. Tito capítulo 2. Graça não tem nada a ver. Ah, você está na graça, vamos pecar. Vai para tu ver. Brinca com fogo. Tito 12, capítulo 2, versículos 11 e 12. Olha só a graça
Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. Olha o que a graça ensina. É isso que o Novo Testamento ensina. Ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente. A minha versão aqui é João Ferreira de Almeida, não sei como é que está na NVI. Então a graça de Deus, ela não foi dada para que a gente pudesse viver uma vida libertinosa. Graça, ela leva-nos para a santidade. Graça não significa, agora eu vou te perdoar para você viver um pecado. Não, a graça é, eu vou te tirar das trevas para que você viva para mim. Vou te tirar do poder de Satanás para que você viva em santidade. A graça é para você viver em santidade e não o contrário. Então, há necessidade de ter sim essa vigilância, esse cuidado, esse zelo com relação à santidade. Né? E o que é santidade? Bem, nós vimos lá em Efésios capítulo 2, versículo 10, que nós somos criados para as boas obras. Então, o que são boas obras? Quando a gente lê boas obras, pelo menos na minha mente, quando eu lia boas obras na Bíblia, eu tinha aquela concepção de obras de caridade, né? Eu pensava, então, eu fui criado para as boas obras, então eu tenho que dar esmola aos pobres e talvez frequentar uma igreja, eu não sei, fazer uma coisa assim que a religião estabeleceu como boas obras. Mas boas obras, na verdade, é tudo que é contrário às más obras. Então, as obras da carne, vamos lá, começando, primeira e segunda, adultério e prostituição, obras da carne, obras más, obras da natureza caída. Então, o homem é casado, ele trai a mulher, é uma obra má, está provando um adultério. A boa obra é ele ser fiel. Então, é casado, honra o casamento e o leito sem mácula, como está escrito lá em Hebreus capítulo 13. É digno de toda honra é o casamento e o leito sem mácula. Então, santidade, eu vou me afastar das obras más e vou andar em boas obras. Se era adúltero, vai ser fiel. Lá em Efésios diz, não deis lugar ao diabo, né? Até Igor estava aqui orando e citou. Todo aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe. Então, se a pessoa era ladrão, roubava, furtava, praticava uma má obra, ela vai substituir aquele furto que ele praticava por trabalho, vai trabalhar. É impureza e lascívia, outra má obra. Era pessoa cheia de malícia, impuro, né? Piadas imorais, gracejos imorais, indelicados, né? Chocarrice, essas coisas. Vai trocar por pureza. E assim a gente vai trocando, né? Vai andando nessa santidade de Deus e principalmente, é claro, vai dar o quê? O fruto do Espírito. Amor, andar em amor, gozo, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio, fruto do Espírito. Certo? Então, amados, é só graça, né? Graça é santidade. Graça nos leva para a santidade. Graça foi dada por Deus para nos salvar da vida mundana, para nos permitir, né? Nós éramos escravos do pecado e agora somos escravos de outro Senhor, Cristo. Então, nós não temos essa opção na graça, não há nenhum versículo que eu veja no Novo Testamento me autorizando a ter uma vida irresponsável no que diz respeito à questão de santidade. Pelo contrário, é advertindo, é alertando, é orientando para que nós andemos e vivamos em santidade. E tem até um versículo que diz que Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santificação, para a santidade. Amém, amados? Então, Deus abençoe. Espero que vocês saiam daqui com temor e tremor, viu?
Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé, um ministério comprometido em amar as pessoas, abraçar a verdade e glorificar a Deus. Para saber mais sobre o que fazemos, acesse defesadafé.org.